Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Miramês. Tem alguém aqui pela primeira vez? Então, hoje o nosso tema é Chico Xavier, o apóstolo da caridade. Quem vai trazer para nós é o nosso irmão Vinícius, já está ali se preparando. Eu peço que todos desliguem os telefones ou coloquem no silencioso. E vamos principalmente desligar as nossas mentes do que houve lá fora durante o dia, né? Vamos nos concentrar no agora aqui, no que a espiritualidade tem para nós. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nossos amigos espirituais, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em mais uma noite de estudos. Rogamos, Mestre, que dirija a nossa reunião, nos ajude a compreender aquilo que quer nos dizer nessa noite, e que possamos assimilar para encontrarmos meio de praticar ao sairmos daqui. Pedimos que envolva o nosso irmão Vinícius no teu magnetismo, para que ele seja um bom instrumento em tuas mãos. Assim seja. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa véspera de comemoração do aniversário do Chico, 2 de abril. Por isso a casa solicitou o tema, e eu, como um estudioso, assim como vocês, me debrucei para trazer hoje uma referência cristã para as nossas vidas. Como eu vou utilizar aqui, gente, a tela, né, na parede, talvez fique desconfortável para vocês, tá bom? Enxergar, ler. Então, se vocês desejarem, aqui ficaria mais cômodo para vocês acompanharem as imagens e os textos que eu trouxe, tá bom? Olha, nós às vezes até entendemos a doutrina, mas temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática. Talvez hoje seja a maior dificuldade do cristão é realmente vivenciar o cristianismo. E eu digo isso porque nós, brasileiros, somos considerados um dos países mais católicos do planeta Terra. Católico, cristão, entre outras religiões. Mas quando a gente pega as nossas estatísticas de violência, quando a gente pega as nossas estatísticas de morte não natural, nós também ficamos à frente. Quando a gente pega as relações de trabalho, as crianças na escola, o preconceito, feminicídio, discriminação, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Porque não é condizente com um país e com uma família que se diz cristã. Vocês sabem quais são as 3 datas em que ninguém quer pegar plantão no João 23? Natal, Réveillon e Dia das Mães. Então essa abertura, gente, desse estudo dessa noite, é para que a gente fique o tempo todo focado naquilo que o Evangelho e a doutrina nos convida. Não adianta falar, não adianta orar, não adianta frequentar, não adianta muita coisa que é verbal, que é pensamento, se a gente não coloca em prática os ensinamentos. Talvez muitos de nós aqui nessa noite estejamos já arrastando lentamente na evolução. Por quê? Porque nós ainda não percebemos que o Cristo era um missionário da prática do amor. E a prática do amor chama caridade. Se nós não tivermos o amor em movimento, Paulo disse: posso dar meu corpo para ser queimado vivo, de nada vai adiantar.
Eu posso doar tudo que eu tenho. Ou seja, meus irmãos, quem se pretende ser espírita tem que se esforçar para viver como espírito. Eu vou repetir. Quem realmente tem a intenção de ser espírita deve se entender como espírito. E a pessoa que se entende como espírito, ela tem, por exemplo, uma quinta-feira diferente, porque a gente começa realmente a medir quais são os verdadeiros problemas da nossa vida. André Luiz diz num certo livro que muitos de nós julga que está sofrendo por karma, por coisas de outras vidas, e ele diz que muitas vezes não, nós criamos isso agora. E a gente sofre por coisas que não são essenciais. E o que não é essencial? Aquilo que a gente não leva. É muito fácil. A doutrina espírita, o que mais me encantou na doutrina espírita é como que ela facilita o entendimento da vida e do evangelho. O critério é muito simples, meus irmãos. Levo comigo? É importante. Não levo? É secundário. Se colocar isso na sua vida agora, no seu pensamento, você já vai começar a separar. Porque muitos de nós têm preocupações que a partir de amanhã, de repente, já não existe mais. Uma coisa é o corpo. A gente tem que ter higiene, tem que cuidar, mas o excesso de zelo pelo corpo nos deixa aprisionado em algo que a gente não leva. Acúmulos materiais. Tem que ter para poder viver bem até o final da nossa encarnação. Mas e as pessoas que deixam reservas e reservas e reservas? E que geram brigas durante, tendo pouco ou muito, porque isso não é privilégio de que tem muito, não. Às vezes até quem tem pouco briga mais do que quem tem muito. E a gente não leva. Então a gente começa a entender na doutrina espírita que nosso objetivo é a evolução, e para isso nós temos que ir desapegando da matéria, porque a gente sofre muito apegado a ela. Nessa noite, nós vamos pensar algo que quem veio de outra religião, como por exemplo, quem era ou ainda é católico, já ouviu falar sobre os anjos da guarda. Nós espíritas também temos certeza da existência de espíritos que cuidam de nós. Algumas vezes são até familiares. O anjo da guarda ou é um espírito mais avançado, ou ele é um espírito muito ligado a nós, que está disposto a fazer muito esforço para que a gente melhore e evolua. Qual que é o nome do seu anjo da guarda? Pode inventar. Os espíritos dizem que isso pouco importa. Está vendo, gente, a questão das formas? A gente confunde forma com essência. Isso não é ser cristão. Lembra que Jesus foi criticado porque os discípulos não lavaram a mão um dia para comer? Forma, convenção, cultura. O que ele falou? Não é o que entra que contamina o homem, é o que sai da sua boca. Lembra da mulher pobre que entrou no templo em Jerusalém e doou 2 moedas de óbolos? Forma, doação material. O que Jesus falou? Não é pelo tanto que se doa, mas pela dificuldade de desapegar-se. Ela doou mais que todo mundo. Então Jesus o tempo todo, ele nos colocou acima dessas questões materiais. Mas como a gente está vivendo na matéria, a gente tem que zelar por ela, mas viver em espírito. Eu estava falando sobre o anjo da guarda, porque eu poderia, dentro
da posição aqui de um facilitador nessa noite, ter escolhido vários temas para o Chico Xavier. Poderia ter falado da sua infância, das suas cartas, das suas psicografias, dos vídeos, da sua biografia. Mas eu tomei a liberdade de trazer nessa noite, que passa bem rápido, o Chico Xavier e seu anjo da guarda, Emmanuel. E acima dos dois, Jesus. Chico Xavier e, de repente, Emmanuel. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês aqui alguns ensinamentos de Chico. Todos eles têm algo em comum. De repente, Emmanuel apareceu. Guardem isso. De repente, o anjo da guarda apareceu. E eu já vou revelar uma coisa para vocês. Quando Emmanuel aparecia para o Chico, só o Chico via. A família do Chico não falava assim, ah lá o Chico conversando com Emmanuel, não. Olha, o Chico está falando sozinho, desde pequeno. Ah lá o Chico falando com a mãe dele, Dona Maria, não. Chico está falando sozinho. Não é exclusividade do Chico, não. O Divaldo também conversava com a mãe, conversava com os espíritos, com Joana de Ângeles. Não é? Ah lá o Divaldo, gente, conversando com a Joana? Não, falando sozinho. Você também tem anjo da guarda? Você acredita nisso? E aí? Aí. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Para quem está vindo a primeira vez, gente, ainda está conhecendo a doutrina espírita, essas perguntas e essas respostas foram organizadas no século passado, tá? O livro foi publicado em 1857. Só para vocês entenderem a dimensão da mensagem e do projeto que está por trás disso. Quantas religiões vocês conhecem que explica como que o anjo da guarda atua? Que você possa perguntar, pensar, criticar, questionar e até não aceitar e não acreditar. Doutrina espírita, ciência, religião, filosofia. É a única? Provavelmente não. Mas é que nós estamos nessa noite envolvidos. Questão 490. O que se deve entender por anjo da guarda? Espírito protetor de uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Lembra que eu falei, gente? Quem chegou um pouquinho depois não ouviu. A questão do evangelho e da doutrina espírita é a gente pensar, acreditar e viver. Porque tem gente que agora aqui que está lembrando que tem anjo da guarda. Se a gente não lembrar de vez em quando, a gente não aproveita, não tem benefício. O que eles fazem? Vou repetir. Protege no bom caminho. Ajuda com os conselhos. Consola nas aflições. Sustenta a coragem nas provas da vida, gente. Está disponível, tá? Quem quiser, é só aproveitar. Não cobra nada. Não cobra nada, não gasta nada. De onde eu venho, a Casa Espírita tem, uma vez por mês, a oportunidade da gente ouvir as orientações dos espíritos pela psicofonia. E aí, recentemente, ainda no ano de 2025, o Espírito deixou uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Bem objetivamente, a mensagem é longa, mas a mensagem é a seguinte: quando você estiver andando na via pública,
Quando você estiver em casa, quando você estiver no trabalho, não exagera na desatenção, não. Porque os espíritos têm interesse em nos intuir, sugerir pensamentos, sugerir caminhos. De repente você está precisando tanto encontrar uma pessoa, porque é essa pessoa que vai mudar a sua vida. Mas você está andando igual um zumbi com o celular na rua, sem motivo nenhum. Então você não vê. Eles querem te mostrar, às vezes com a intuição, e você não enxerga. Eles querem que você escute, mas você não ouve. Hoje o principal atrativo é o celular, mas em outras épocas, quando eu era criança, eram outros atrativos. A televisão, de madrugada. Eu precisando dormir bem, para poder sonhar, para poder encontrar um parente, para poder ouvir uma mensagem, para poder encontrar ali uma luz para um problema profissional, empresarial, de saúde, ter uma ideia inspirada. Mas, meu anjo da guarda, ele fica igual João Batista, clamando no deserto da nossa mente. Olha que riqueza, uma coisa tão simples. Os espíritos falando, a gente quer te ajudar, mas você não está disponível. Você está offline. Vocês estão vendo agora o contrário, o que é uma oração? Vocês estão vendo o que é uma tarefa? Vocês estão vendo o que é hoje, uma quarta-feira, a gente deixar tudo que a gente estava fazendo e vir para cá para aprender o Evangelho e a doutrina? É isso que transforma vidas. É isso que nos faz evoluir. Ah, Vinícius, na minha vida está cheia de problema ainda. Ah, mas está acontecendo isso. Mas, o que o Cristo falava? Vida futura. Começa a trabalhar agora, porque a semente demora um tempo a germinar, é da natureza. E vão combinar, gente? Se vocês vieram hoje, alguma coisa aconteceu para trás aí, que vocês estão gostando muito de Jesus. Talvez do Chico, talvez de Emmanuel. Então, anjo da guarda, gente, do Chico era Emmanuel. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, vejam. Frequentemente o segue depois da morte. Na vida espírita. E mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Resumindo ali, para vocês não terem que pensar demais, está dizendo que muitas vezes os dois caminham junto muito tempo. Vocês conhecem que Chico e Emmanuel, para nós espíritas, foi uma revelação que o Chico fez, eles conviveram na época do Cristo, está registrado no livro, no romance de Emmanuel, não é? Emmanuel não era o senador? Públio Lentulus, não é? A gente acredita que Chico era o quem? A menina. Nos fins de 1931, Chico à tardinha orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo, para o norte, quando viu à pequena distância uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes. Lhe dirigiu a palavra com carinho. O Chico conta que esse foi o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida, última encarnação do Chico. Inteligência artificial. E por trás de toda inteligência artificial existe uma inteligência natural. Não se espantem. Não tem nada de fim de mundo. Está tudo certo. Meus irmãos, Chico à tardinha orava sob uma árvore junto ao açude. Olha bem, momentos de
espiritualidade. Ah, Vinícius, tem que orar? Tem que ser no açude, na lagoa? Não. Tem que ter momento para a gente parar e lembrar que a gente é espírito, porque é ali que a gente conecta muitas vezes. No automático, às vezes, não dá. Açude, água. Lembra do nosso lar, Parque das Águas? Os espíritos várias vezes nos chamam a atenção que a natureza tem fluidos vitais. Claro, natureza, natural, bicho, planta. E esses fluidos vitais são muito importantes para a nossa vida, encarnados, porque o nosso corpo também tem fluido vital. Açude, água. Minerais, sangue. E aí, a partir de amanhã, está tendo um movimento na cidade de êxodo urbano. E adivinha para onde que as pessoas vão sem saber? Vai para o mar, vai para a praia, vai para a montanha, vai para a Serra do Cipó, vai para a cachoeira, vai para o rio, vai para o lago. Eu falei para vocês que eu sou biólogo, não? Ah, eu sou biólogo. As pessoas não sabem, eu com a doutrina espírita descobri. Por que as pessoas naturalmente gostam desses ambientes? É porque é a nossa essência física. Infelizmente, a ignorância ainda para muitos é tão grande que as pessoas vão, colocam fogo, deixam a sujeira danada, consomem drogas, vão embora e deixam o lixo lá. Já viram o Réveillon na praia, gente? Vai na Cachoeira Grande, na Serra do Cipó, domingo à tarde. Todo mundo já foi, já consumiu o que tinha que consumir. Ah, que beleza, cachoeira. Entra 1 minuto debaixo da cachoeira e o resto só faz bobagem. Não é? Sem contar que às vezes consomem substâncias e vem dirigindo. Aí vira manchete. A pessoa entra na MG10 e morre e aparece na MGTV. Não é desagradável? Por que eu estou falando isso, gente? Água. Aí depois viu a pequena distância uma grande luz, uma grande cruz luminosa. Chico não via com os olhos. O espírito de Emmanuel não materializa para Chico, não. A imagem é formada no perispírito. Ah, Vinícius, então o que você está falando quer dizer que se eu nunca vi meu anjo da guarda, não quer dizer que não existe, não, né? Não. Tem muita gente que você nunca viu tomar banho aqui, toma. Gente, a doutrina espírita é lógica, ela é científica, tudo. Falei com vocês que eu sou biólogo já, né? 2 vezes, né? Gente, tudo que eu aprendi na minha formação como cientista, antes de ser espírita, eu fui percebendo, falando, gente, tudo que está explicando aqui tem correspondência na vida comum. Surgiu alguém, olha lá. Ministro, você não materializou, como é que ele surge? É porque houve aqui uma percepção das vibrações, do sentimento, não é? É tão engraçado, né? Hoje em dia está tendo uma brincadeira tão emocionante, eu fico até emocionado, fico doido para chegar a minha hora. Coloca a avó sentada na casa, no quintal, e os netos e bisnetos, tudo enfileirado atrás dela. Ô, gente, que coisa bonita. Aí, a avó está sentada assim, né? E aí vem o neto, eu. Oi, vó. Pela voz, a avó tem que falar qual que é o nome do neto, do bisneto, da neta, gente. Olha que coisa mais linda. Chega uns pequenininhos, uns grandes. Aí a avó fala, Vinícius. O que tem a ver? Voz é vibração. A avó está de costa aqui, não está vendo nada, mas conhece a vibração, a onda. Ô, gente. Já falei com vocês, né? Que eu sou biólogo. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Disse Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou, qual é o primeiro? A resposta veio firme, disciplina.
E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Meus irmãos, esse diálogo foi lá no açude, tá bom? Só para vocês entenderem por que eu mudei de slide. No primeiro contato com Emmanuel, ele já identificou ali o compromisso dele, ficou encantado com a possibilidade e já foi perguntando para o anjo da guarda dele o que eu preciso para não falhar. Disciplina, disciplina, disciplina. Mas vocês vão perceber, gente, que na minha intenção de explicar nessa noite, para mim e para vocês, o Evangelho e a doutrina, eu vou sempre colocar uma imagem do Evangelho, porque o que adianta a doutrina sem Jesus? Sabe quem é esse moço aqui? É o cabelo dele, gente. Não. Pode até ser, eu não sei, não conheço o Espírito Miramês, nunca vi. Parece com ele? Quem sabe, hein? Agora eu fiquei preocupado, viu? Sabe por quê? Porque esse moço aqui, a intenção dele é ser o jovem rico. Vai que o jovem rico foi Miramês. Ô, gente, o jovem rico conversando com Jesus, gente, querendo largar tudo para seguir Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: que maravilha, que coisa boa, faz o seguinte, já que você é muito rico, você larga tudo, desapega. Aí, segundo o Evangelho, o jovem rico, naquele momento, voltou e não o seguiu. Porque não estava ainda no momento da disciplina de desapegar. Isso aqui, gente, para nós é bom essa noite, viu? Porque se a gente quer seguir Jesus, quer conversar com o anjo da guarda, quer ter um Emmanuel para nos ajudar a proteger, nós precisamos desapegar. Lembra do que eu falei no início? A forma e a essência? O que a gente leva e o que não leva? Nós temos que caminhar nesse sentido. E aí, a disciplina na matéria, ela repercute também no espírito. Eu vou ter que traduzir para vocês, gente, porque a inteligência artificial, ela é muito criativa, né? Esse aqui é o Chico Xavier novo, tá? Ainda sem óculos. Esse aqui é Emmanuel. E esse aqui é um padre lá de Manhumirim. Esse padre de Manhumirim, gente, ele ficou muito nervoso com a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo, que foi publicado em 1932. O Chico tinha 22 anos. O Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910. Faleceu em 2002. Viveu 92 anos. E esse padre acusou o Chico de ser charlatão. Por quê? Porque o livro que foi publicado, o Chico tinha recebido ali vários poetas, não é assim? O livro Parnaso, o primeiro livro. E aí o Chico foi acusado pelo padre, ironicamente, de ter pele de rinoceronte. Porque o padre, de uma maneira muito violenta, acusando o Chico então de mentiroso, falou: olha, para caber tanto espírito, só se tiver pele de rinoceronte, para aguentar tanto espírito dentro dele. Olha a ignorância que a gente tem que ter também, né? O Chico ficou abalado, gente. 22 anos de idade, tinha acabado de receber essa missão e aceitado, publicado o primeiro livro, e veio o combate contra ele. No livro Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, ele relata que o Chico pensou assim: nossa, mas será que eu estou no início, já estou enfrentando combate assim? Será que vai ser assim minha vida? E caiu em tristeza. Foi aí que, título da palestra, eis que surge Emmanuel. E Emmanuel, conversando com o Chico, diz: Chico, por que você está assim cabisbaixo? Você está igual o pintinho quando sai do ovo, chocadíssimo. Ah, Emmanuel, você não sabe o que aconteceu. Isso, descreveu tudo para Emmanuel. E Emmanuel, gente, estava imbuído de um propósito na vida do Chico, que era não dar folga para o Chico. Parece que o Chico, se deixasse, ele... Sabe aquelas filhas que a gente tem, que se deixar folga mesmo? Ele não dava colher de chá para o Chico, não. Ele falou: Chico, mas ele falou certo, Ele falou certo.
Para você vencer na sua missão, você vai precisar ter pele de rinoceronte, porque não vai ser uma missão fácil. E aí, nós temos o próximo slide. Se Jesus, que era Jesus, e semana eu falando para o Chico, saiu da terra pelos braços da cruz, você que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Quando ouviu a pergunta, o Chico levantou-se de um pulo e começou a reajustar-se. Acabou a tristeza, vamos trabalhar, porque realmente comparou com Jesus e é verdade. Um homem que só fez um bem, amou todo mundo, morreu daquela forma, e Jesus esperando a carruagem. Vocês estão percebendo que isso é tapa de luva na nossa cara, né, gente? Porque eu não vou falar quem é não, por causa do estatuto da criança, do adolescente, do idoso, mas tem gente aqui nesse salão que quer andar por aí de carruagem. Não aceita uma dificuldade, não aceita uma dor, uma desilusão, um desafio. Sabe por quê, gente? Eu falei com vocês que eu sou biólogo, já falei? Eu vou explicar por quê. Eu sei porque eu descobri como biólogo. Nós somos programados biologicamente para nós sobrevivermos e vivermos da melhor forma possível. Bicho. Por isso que evolui. E aí a gente nasce como um meio bicho, parecendo bicho, mas a gente não é bicho, a gente é espírito. E para a gente viver no mundo, nós precisávamos de um corpo parecido bicho. Ficou assim, esse corpo aí que nós estamos vendo. Mas nós somos espíritos. E nós temos uma faculdade que só nós temos. Nenhum outro bicho tem, nenhuma planta tem, e nenhum fungo e bactéria tem. Livre-arbítrio. Escolher. A gente se confunde e tropeça no cotidiano, porque a gente tem liberdade de escolher, mas ainda está apaixonado com a matéria. É nessa hora que a gente escolhe mal, e como dizia minha avó Sebastiana, é nessa hora que a gente encrava. Minha avó falava, eu não entendia nada, agora eu encravei. Eu falei, que é isso, vó? Não, agora eu encravei porque acabou o café, hoje é feriado. Eu falei, não, vó, isso aí tá fácil de desencravar, ué. Vamos pedir para a vizinhança. Gente, nós estamos desorientados, sabe por quê? A gente ainda come como bicho, não respeita o outro na relação íntima, a gente disputa território, mata no trânsito, mata por lote, mata por barraco, mata por mansão, só que a gente é espírito. Atrasado ainda, atrasado não, porque cada um está no seu tempo, a evoluir ainda e querendo uma vida de carruagem. Pronto, falei. Falei mesmo, gente, isso aqui foi muito, chega a emocionar, viu? 1932, olha lá. Olha um menino lá, 22 anos, ali está parecendo que tem mais. É a inteligência artificial, tá? Não vão reclamar não, porque ela ajudou a fazer isso rapidinho, esses slides aí. 20 horas, olha lá, eu pedi para colocar 20 horas. Olha lá, Regina. Viu o relógio? Eu falei, quero um relógio para a reunião começar às 20 horas. O Chico Xavier teve uma época em Pedro Leopoldo, o centro espírita Luiz Gonzaga, poucas pessoas frequentavam. E aconteceu nessa época de 1932, que os que estavam frequentando, estava tudo ocupado. Ninguém podia ir. Aí o Chico foi para o centro espírita e não tinha ninguém. Qual que é o título da palestra? Apareceu Emmanuel. Entendeu? O Chico já ia embora para casa, gente. A gente tem um péssimo defeito de achar que os outros são tudo muito melhor que a gente, né? Gente, o Chico Xavier era um homem. Não era Jesus. Era um homem em evolução. Que foi aprendendo, que foi desenvolvendo, que foi evoluindo muito nessa encarnação. Chico Xavier tinha defeitos. Nós temos. Os apóstolos tinham defeitos. Defeito é algo a melhorar. O Chico Xavier já ia embora, gente. Fala, pensando assim, graças a Deus, não vem ninguém, vamos embora. Apareceu Emmanuel. E o que Emmanuel falou com ele? Chico, você vai fazer a prece, você vai trabalhar,
Nós vamos ficar aqui até 22 horas, que é o horário da reunião, e depois nós vamos embora. Afinal de contas, Chico, o que é que nós vamos fazer com os espíritos que vêm aqui sedentos do Evangelho? Isso aqui, gente, é teoria, tá? Casa espírita é teoria, nós temos que aplicar fora daqui. Como é que é o seu culto? Você faz sozinha, faz sozinho? E se a espiritualidade leva essas pessoas, esses irmãos, para ouvir aquela passagem do Evangelho, o seu pensamento, para estar dentro de um lar, para começar a constituir um novo lar numa nova encarnação? Tudo protegido, gente. Por quê? Porque sua casa está abençoada pela oração, pela intenção de fazer ali uma ligação com Cristo. Proteção, vibração, a muralha das energias nos protege. Quando eu era mais novo, eu fiquei tão aliviado que eu estava morrendo de vergonha, que eu não era espírita, né? Me tornei. Estudando Kardec e Chico. Falar nisso, gente, pelo amor de Deus, hein? Kardec e Chico já dá para 10 encarnações, tá? Não inventa moda, não. Tem os livros sendo vendidos por aí. Tem umas palestras que a gente não pode seguir. Não precisa. Nós vamos precisar de 10 ou mais encarnações para entender Kardec e Chico. Chico são 412 livros, gente. Das mais variadas naturezas literárias. Gosto de poema? Tem. Gosto de ciência? Tem. Eu gosto de romance? Tem. Filosofia? Tem. Não inventa, não. E não deixa de ler as obras básicas. E aí, gente, agora eu me perdi completamente. O que eu estava falando mesmo? Quem está prestando atenção tem que me ajudar, gente. Hã? O culto no lar. Ah, a vergonha que eu estava passando. Uai, eu era de outra religião, me tornei espírita e eu vi falar lá pelo expositor que os espíritos passam pela parede, que eles escutam o que a gente fala, que eles frequentam ambientes da gente. Ainda tem uma pergunta do livro dos espíritos, que tem gente que fica igual o pintinho quando sai do ovo, chocadíssimo, que é a 625. Se os espíritos influenciam nossa vida. O que os espíritos responderam? Muito mais do que você imagina. Aí eu, jovem, gente, pensando, por exemplo, no momento da bobiça, da intimidade. Pra gente o quê? Aquele momento de intimidade, gente, imagina se os espíritos entram, fica vendo a gente lá, e eu cismado com aquilo, preocupado, até que depois eu entendi. Está num livro aí do André Luiz, tá, gente? Não vou lembrar qual que é, não. Que quando o casal, olha que lindo, está envolvidos por bons sentimentos, pelo amor ao próximo ali, com respeito, né, ao corpo do outro, cria-se uma barreira de vibrações. Isolado. Ah, lembrei. Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Hã? Ê, memória, hein? Hã? Biólogo entende toda a memória, é. Ô, gente, olha aqui que bonito, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Chico Xavier, durante 2 anos, Ramiro Gama conta, que durante 2 anos o Chico fez muitas vezes a reunião sozinho. Então, gente, se você vem para cá, só está você aqui, não vai embora não. Né? Senta aqui, participa com todo mundo, que deve estar lotado de gente precisando do Evangelho, né? O Bento está aí, viu, gente? O Bento vem, o Bento não falta. Ô, Bento, onde é que fica o relógio aqui? Ah, não, gente. Vamos dividir esse salão aqui, ó. Hã? Não, eu falo assim, colocar todo mundo pro lado de cá. Pra... Nós vamos fazer isso, só que esse planejamento, só que está definido a prefeitura? Ah, tá vendo, gente? Porque eu, expositor aqui, olha a confusão que eu tenho que arrumar. Emmanuel apareceu e lhe disse: você não pode afastar-se. Prossigamos em serviço. Olha o Chico conversando com o Emmanuel. Continuar como? Não temos frequentadores, não tem ninguém aqui. E nós? Disse o Espírito amigo. Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir nossos erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Obrigado, irmã. Sabe que passagem que é essa, gente, que eu coloquei do Evangelho para ilustrar?
quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Não toque trombeta na frente dos homens para ser glorificado. Entra em seu aposento, tranca a porta, ore a Deus Pai em silêncio, porque em silêncio Ele te atenderá. Lembra da forma, gente? Às vezes a gente gosta muito de chamar atenção, gosta muito que os outros vejam a gente fazendo campanha do quilo, gosta muito que os outros reconheçam em nós coisas superficiais. O cristianismo não tem a ver com isso. Se a gente pensar bem, você faria uma tarefa, olha que pergunta interessante que me surgiu agora. Você faria uma tarefa numa casa espírita, sabendo que ninguém vai te ver? Ninguém vai saber o que você está fazendo. Tem alguém discutindo lá, não está concordando não. Então, gente, essa passagem aqui é a Jesus dizendo sobre a questão da gente fazer em silêncio, da gente não chamar atenção. E muitas vezes ele falava, vai e não conte para ninguém. Muitas vezes ele curava dessa forma. Agora, o Chico Xavier, gente, quase morreu bem antes de 2002. Ele teve um problema chamado uremia. Provavelmente um cálculo interrompeu a passagem da urina e foi acumulando. Falei com vocês que eu sou biólogo, gente? Então, se juntar a urina, gente, infecciona. Dá uma cistite ali. E naquela época não tinha muito recurso não, tá? Naquela época, para ir de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, ixi, o dia inteiro. E o Chico começou a realmente achar que ele ia morrer, porque o médico falou que se ele não urinasse em 24 horas ou 48 horas, ele ia falecer. Então ele se preparou. É engraçado que o Chico, ele era espírita, era espírito, convivia com os espíritos, mas ele tinha uma preocupação de morrer. Lembra do avião? No filme? Emmanuel apareceu, nem coloquei aqui, eu posso colocar, se vocês me chamarem para voltar um outro dia, gente, eu vou fazer a parte 2, tá? Aí eu vou colocar ele no avião, aparece Emmanuel e fala assim, se você vai morrer, pelo menos você morre com educação, para de gritar. E imagina o Chico sozinho, gente, sem poder falar que ele estava vendo ninguém, porque ninguém estava vendo, só o Chico. Via Emmanuel. O Bezerra de Menezes, gente, André Luiz estavam lá com o Chico, por mérito dele, e Emmanuel. E o Chico Xavier, gente, falou para Emmanuel, seu Emmanuel, você vai me receber lá, né? Falou sério. Me recebe no plano espiritual para não ficar desorientado e perdido. Você sabe o que Emmanuel falou com ele? Chico, você dá licença, já estou de saída que eu tenho muita coisa para fazer. Você está achando que você é melhor que os outros? Pede o pessoal do centro Luiz Gonzaga para te ajudar no desencarne. Emmanuel sabia que ele não ia desencarnar, né? Mas deu uma lição nele com essa frase. Você está achando que você é melhor que os outros? Por quê? Que eu vou ter que te ajudar? Eu tenho muitas outras pessoas para ajudar. Emmanuel é bravo. Aí eu lembrei dessa passagem do Evangelho. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É difícil a gente entender isso do jeito que está no Evangelho, né? Jesus estava dentro do templo e alguém falou, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele, como assim? Todos aqueles que seguem a orientação de meu Deus Pai, é minha mãe, são meus irmãos. Natural, né, gente? Porque um espírito que é governador da terra, vocês acham que ele vai ter preferência nessa luminosidade que ele está, nessa excelsitude? Ele nos ama, ele nos conhece. Tem gente que não entende isso não. Eu vou dar um exemplo muito simples que eu gostei de entender. Se você tem um filho que estuda numa escola, desde a educação infantil, do berçário, até o ensino médio, essa diretora é a mesma. Ela conhece seu filho? Conhece a família? Conhece. Ué, o menino está lá desde pequenininho. A reunião de pais. Gente, Jesus é o diretor dessa escola. E nós já estamos aqui, ó. Tem gente aqui que está tomando bomba, não vou falar porque não pode falar, por causa do estatuto da criança e adolescente. Está repetindo, mas não tem problema. O diretor continua sendo Jesus. Pode participar, minha irmã. Eu acho assim que a escola, às vezes, conhece mais que os pais, tá? A diretora, a professora que estão ouvindo dia a dia,
conhece mais que os pais mesmo. Tem mais esse olhar, presta mais atenção. Irmã, você agora foi muito inspirada. Você está dizendo que Jesus conhece mais a gente e nos ama mais às vezes que os próprios pais. Ganhei a noite, estou igual o Pintinho quando sai do ovo, chocadíssimo. Você está amarelo igual o Pintinho aí. Gente, que legal, obrigado, viu? Tá vendo, gente? Quem tiver umas boas colocações assim, não fica calado não, tá? Nós temos que ficar aqui, evoluir todo mundo em fraternidade, viu? Eu só preparei, tá? Eu não, a inteligência artificial. Então tá aí, ó. Jesus não era bonito assim não, tá? Não fica preocupado com a forma, não. Esse aqui é Jesus do Chosen. Não, Jesus da Palestina não tem essa beleza, olho clarinho, não. Tá bom? E não importa, importa é a beleza interior, não é? Não fica apaixonado com Jesus assim, não. Depois ele é feio, você vai, agora não vou seguir Jesus, mas não, muito feio. Atraso espiritual. Esse aqui é o clássico, né, gente? Eu não podia... Ó, a irmã colocou o relógio aqui. Eu não podia ir embora sem passar esse para vocês, porque esse aqui a gente comete demais, né? Eu fui estudar e descobri que era sábado de manhã, lá na Fazenda Modelo, Pedro Leopoldo, Jesus indo trabalhar. Tinha que pegar serviço 8 horas, já era quase 8 horas da manhã, no sábado, e essa senhora vizinha viu o Chico passando, e falou assim, Chico, Chico, vem cá, Chico. Eu estou esperando desde as 6 horas da manhã, você está atrasado, né, Chico? E o Chico, tô, dona fulano, estou atrasado, depois a gente conversa. Não, Chico, é urgente, eu estou precisando de uma orientação sua aqui. E o Chico foi embora. Quem está por lá de lá está perdendo tudo. Tem uma pilastra aqui. Ela tirou o relógio, não dá para tirar a pilastra não, tá, gente? Da próxima vez vocês passam para cá, ó. Aqui, gente, Chico com a maletinha dele. Lembra que eu falei com vocês que ele também tem coisa para evoluir? Ou tinha? Tá com pressa. Ó a gente todo dia com pressa, acordando tarde, alarme, despertador. Aí, gente, quem que aparece pro Chico? O Emmanuel apareceu. Olha que beleza. Vocês estão com inveja de Emmanuel, né? Mas lembra que vocês têm um anjo da guarda, vocês só não estão vendo e ouvindo porque não querem. Ou não sabem que isso acontece. Sabe umas ideias boas que a gente tem? Anjo da guarda. Sabe as ruins? Nele não. Cuidado com o que a gente escuta e vê no retângulozinho aí, gente, digital. Porque isso aí, ó, vibração. Chico, Chico. Volta, Chico. É importante. Emmanuel, Chico, volta. O Chico voltou, entrou dentro da casa da senhora. Aí era uma orientação de Bezerra de Menezes, uma receita. A senhora estava com dúvida no receituário. O Chico explicou para ela lá, na homeopatia do Bezerra Menezes, estudou com ela e foi embora e voltou. Olha que beleza aqui, gente. Quem não está vendo ali, ó. As vibrações de amor, de gratidão. E Emmanuel lá todo satisfeito. Aí como é que termina essa história? Chico, olha para trás e veja o que está saindo do coração daquela senhora. Luz, amor, gratidão. Você já pensou, Chico? Se você não tivesse voltado? Aí está aqui, ó. Certo? Então vocês imaginam quando a gente está gastando muito tempo, o que a gente poderia estar usando para ajudar, para acolher, para acompanhar os filhos, que hoje em dia nós estamos com esse problema. Os filhos muitas vezes sem muita orientação, sem a evangelização infantil, sem a mocidade, sem o Cristo. Então nós temos que realmente, às vezes, ó, segurar um pouco, voltar, renunciar a alguma coisa, porque provavelmente ele chegou atrasado, mas ele deve ter chegado atrasado muito feliz, né? Você já chegou atrasado feliz? Eu já cheguei. Eu cheguei atrasado muito feliz quando eu perdi um ônibus, depois eu fiquei sabendo que o ônibus caiu no Rio Arrudas. Não, gente, é brincadeira, acabei de inventar. Olha lá, viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Aí. Ah, esse aqui eu adoro também. O bom da gente ser expositor, gente, é que a gente escolhe o que a gente quer, né? Vocês não. Vocês têm que torcer para a gente ter escolhido bem aqui. Ô, gente, o Chico Xavier recebeu de São Paulo um grupo de espíritas. Então eles fizeram lá uma excursão, vamos passar uns dias lá em Pedro Leopoldo com o Chico Xavier. Pegaram o ônibus, Cometa, acabou o Cometa? Pegaram o Cometa e pararam na rodoviária, depois foram para Pedro Leopoldo.
passaram o final de semana com o Chico, ficaram encantados, quem não fica, né? Apaixonados com o Chico, ainda participaram de uma reunião em que o Chico psicografou, e sabe-se lá o que aconteceu. Sabe o que eles falaram, gente? Ô Chico, por favor, nós estávamos conversando aqui, não sei quantos que eram não. Nós resolvemos que nós vamos voltar para São Paulo, e nós vamos largar tudo que a gente tem lá, e nós vamos vir para Pedro Leopoldo e vamos ficar com você aqui. Nós vamos participar desse projeto seu maravilhoso. Sabe como o menino fica empolgado? Fala assim, nossa, né? Não quero fazer mais nada, só quero fazer isso. Foram os moços de São Paulo. O Chico ficou olhando para eles assim, mas de repente, o que aconteceu? Apareceu Emmanuel. Emmanuel falou para o Chico assim, ô Chico, fala para eles que Mourão junto não faz boa cerca. E você tem que voltar para casa porque o compromisso deles não é aqui. Tá aí, ó. Eu pedi a inteligência artificial para colocar os Mourões juntos, aconteceu. Bom demais, gente. Nós estamos numa época muito maravilhosa. A gente usar essas coisas para o bem. Tudo na vida é isso, né? Comida para o bem, dinheiro para o bem, Mourão para o bem. Mas olha aqui, colocou os Mourões tudo junto, caiu tudo, eu pedi. E ele separadinho, a beleza. E Emmanuel dando a lição para o Chico Xavier. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu pensei, Emmanuel está dizendo-me ao ouvido que muitos Mourões juntos não fazem boa cerca. E os Mourões voltaram para São Paulo. Olha que legal. E foram segurar suas cercas que sentiam suas ausências. O que vocês entenderam disso? Eu pensei numa coisa. Quem são as cercas que vão sentir a ausência deles se eles mudassem e migrassem para Pedro Leopoldo? Qual vocês acham? As pessoas deveriam, né? Pode ser. Eu pensei no outro. Familiares. Eu pensei nesse primeiro. Não quer dizer que nós estamos certos, não. Olha lá. Fala para eles voltarem para São Paulo porque, ó, tem umas cercas lá que estão sentindo a falta deles. Pode ser a casa religiosa para ajudar, pode ser a família, pode ser tanta coisa, né? E aí eu coloquei ali, gente, a parábola do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano para a gente lembrar que nós podemos ser boas cercas, bons mourões, onde quer que a gente estiver, às vezes até distante de nós. Estão vendo que eu falei? Nossa, hoje eu estou muito inspirado aqui. Está vendo que eu falei com vocês que aqui é treinamento, que a vida lá fora é que conta? Nós tudo aqui juntos, gente. Que dia nós ficamos aqui? Agarrados, fazendo o quê? Estudando. Mas imagina lá na nossa casa, quanta coisa boa que a gente pode fazer com esse conhecimento. Imagina amanhã no trabalho, os que trabalharem. Ou na escola, segunda-feira, os que tiverem aula. Então a gente vai, separa, cada um de nós leva a palavra. Estou falando agora igual pastor, não tem problema não, tudo irmão. A gente leva a palavra, gente. E aí, a gente transforma, cada um com o seu campo de ação. A gente movimenta os recursos onde a gente estiver. Não precisa viver da casa espírita só. Aqui a gente aprende, treina. Ah, Vinícius, mas eu faço sopa aqui. Está treinando. Porque a gente tem que alimentar os espíritos fora daqui. Estão gostando, gente? Ai, que bom. Eu acho que esse é o último. Olha lá. Esse aqui, ó, estação. Vocês não estavam acreditando, né, que eu falei com vocês que o Chico Xavier melhorou muito na última encarnação e que ele tinha uns negócios também que a gente tem, está tudo bem. E é um exemplo para nós, por isso nós estamos estudando hoje. O Chico Xavier recebeu uma carta de uma casa espírita longe de Pedro Leopoldo e a casa espírita encheu ele de elogio e terminou, sabe como? Está dando para ler? Lê, gente, vocês que estão aí na lateral, aí na margem do caminho. Que vocês estão tudo aí, ó, discriminados aí no cantinho. Lê para mim. Se você enxergar isso daí, você estava indo bem. Agora você piorou um pouquinho, viu? Você estava indo muito bem. Ô Bento, ó, a próxima vez que eu vier, se estiver separado assim, eu não vou querer participar, não. Aqui Mourão tem que ficar junto. Não é a hora de vocês espalharem, não, gente. Fica aqui, eu fico dando atenção. A cerca é única, Ô, gente, está escrito aqui, eu vou traduzir para vocês por caridade, tá? Sua presença é indispensável. Ô, gente,
Tem gente que fala que a gente não pode bater palma, que a gente não pode elogiar médium, expositor, não pode elogiar ninguém, porque a pessoa pode se perder. É verdade, mas a pessoa tem que trabalhar isso. Se eu quiser demonstrar que eu estou gostando dessa turma aqui, ué, não precisa ficar vaidoso não, mas o Chico ficou. Sabe o que ele fez? Pediu 2 dias de licença no trabalho, pegou as economias dele, Chico era pobre, morreu pobre, pegou as economias dele para comprar passagem do trem, e ele ia lá porque ele ficou muito sensibilizado, porque eles falaram que a presença dele era indispensável. Mas eu não quero ser repetitivo não, gente, mas é o tema da palestra. Quem que aparece? Todo mundo tem um Emmanuel, gente, presta atenção. O Emmanuel aparece para ele e fala: ah, Chico, que gracinha, hein? Então você acha que eu sou indispensável, que eles não podem lá ter uma palestra, um estudo, que você tem que ir. Não tem problema nenhum você ir, Chico, mas você vai faltar 2 dias no trabalho e ainda vai atrapalhar suas economias, que você não tem tão sobrando assim? Pergunta se ele foi. Lógico que não. Voltou para casa. Emmanuel falou com ele. Então você se julga indispensável, né? E por isso rompeu todos os obstáculos e viaja assim como quem, por isso mesmo, vai realizar uma importante tarefa. Que vergonha, né? Mas é assim que a gente evolui na vergonha, né? Já refletiu, Chico, que o serviço do ganha-pão é indispensável a você? Pense bem. Eu não vou falar quem é não, tá, gente? Como eu não conheço ninguém, eu posso falar o que eu quiser, ninguém vai me criticar. Tem gente aqui que tem um carrão de 200 mil na garagem e está devendo tudo. A gente tem que colocar o evangelho em prática, gente. Né? Está devendo para pensão, para o filho, está devendo para si próprio, não tem plano de saúde. Então a gente tem que colocar isso, olha que lição que nós estamos compartilhando aqui com o Chico. Realidade, equilíbrio, disciplina. Disciplina e disciplina. Há 3 meses atrás, nós estávamos todos ali na forma do Réveillon, fazendo propósito para esse ano. Cadê? Já também abriu. Já também abriu. Vocês ficaram sabendo que esse ano não vai ter Réveillon? Não é 1º de abril. Maria escolheu a melhor parte. Lembra? O que era a forma ali? Jesus foi para dentro da casa, elas ficaram encantadas com razão, e aí Marta começou a arrumar tudo, passar pano, robô, aquele robô lá para limpar tudo, robô eletrônico, né? E Maria largou tudo, largou a cozinha e ficou ali, ó, abraçada no Jesus, ali nas pernas de Jesus, absorvendo a palavra e o ensinamento. E a Marta apelou: Jesus, não te incomoda não que eu estou fazendo tudo aqui para te agradar, arrumando tudo, servindo água, lavando isso, passando pano, passando robô aqui, e você está só aí com a irmã, não me ajuda em nada? Marta, só faltou ele falar assim: você está estressada, mulher? E escolheu a melhor parte. Certo? Então olha como é que nós temos todo dia que tomar decisões, e se a gente tiver um anjo da guarda para nos ajudar a tomar a melhor decisão, melhor ainda. Então, finalizando, o que ou quem é o seu Emmanuel no momento? 3 perguntas de para casa para vocês e eu refletirmos. De onde que vêm as sugestões? Em que momento, quando e como Emmanuel se apresenta, seu anjo da guarda, as boas ideias? O que você tem feito com isso? Então, nessa noite, espero que eu tenha sido feliz na minha escolha. Eu trouxe o Chico Xavier, em homenagem à data de nascimento, a pedido da casa, para a gente aprender com ele não só a doutrina espírita, mas principalmente o Evangelho de Jesus. Quem está aqui, gente? É o Chico. Não reclame, foi a inteligência artificial que colocou ele lá, ó. É a selfie, é. E o Chico Xavier está lá com os apóstolos. E qualquer hora é a gente, né? Se não é que nós já não estamos nesse nível, se Deus quiser. Porque esses apóstolos também evoluíram com Cristo, tá? Gente, uma boa noite a todos, um sucesso para vocês enquanto estudiosos da doutrina e do cristianismo, e que a gente possa seguir juntos de vez em quando aqui, mas a gente não pode ficar junto não, porque morão junto não dá boa cerca, tá? Então vamos espalhar e levar a boa nova e dar o exemplo. Que Miramês abençoe a todos.
Boa noite a todos. Primeiramente, te agradecer, Vinícius. Acredito que a gente aprendeu muito com ele aqui hoje, né? A gente agradece a sua disponibilidade e o carinho com que você trouxe esse tema, né? Levando a gente a observar quem caminha com a gente, né? A gente tem alguns avisos aqui para passar. O primeiro é um convite gastronômico, o Canelone em Casa, e a gente espera que todos possam apreciar. Inclusive você, tá, Vinícius? Tem que buscar aqui. Tem 2 tamanhos, tamanho grande R$ 35,00, tamanho família R$ 45,00. Ele vai pronto para assar. Então, vai ser retirado aqui no dia 25 agora de abril, a partir das 14 horas até as 16h30. Então, pode assar no dia, pode congelar, pode comprar mais de um também, tá? E esse evento é para estar ajudando a casa nas obras, né, que ainda precisa desenvolver. E a compra pode ser tanto na biblioteca como através do telefone QR Code que está no cartaz lá na recepção. E o Departamento de Estudo também solicita, né, de vocês, tenho 2 recados. Um é para os profissionais da área de pedagogia. Então, esses profissionais que queiram contribuir com sua experiência e também com os conhecimentos de ideal espírita, o Departamento de Estudo pede para que essas pessoas que queiram auxiliar no trabalho que o Departamento de Estudo desenvolve na casa, pode procurar a recepção, deixar nome, contato, que aí o Departamento de Estudo entra em contato. Tá? E o outro também do Departamento de Estudo, outro convite, é para o curso Sementes do Amanhã. Esse curso é para aqueles tarefeiros que queiram iniciar as tarefas na casa. E por que eu devo fazer um curso para iniciar as tarefas na casa? É justamente para que a gente possa prestar o nosso auxílio de uma forma que a gente possa levar com consciência a doutrina espírita, né? Que a gente possa acolher de uma forma que a gente tenha consciência, né? Qualificação para servir melhor. Então, quem tiver o interesse de fazer o curso Sementes do Amanhã, deixa o nome na recepção, porque a partir da demanda é que o curso será aberto. Combinado? Então, vamos finalizar a nossa tarefa. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus. Agradecer por este momento, agradecer por estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. Que essas boas vibrações possam nos acompanhar, que a gente possa levar para a nossa vivência, para os nossos lares, tudo aqui que nós aprendemos. Que possamos ser esse sustento de harmonia a todos aqueles que chegarem a nós. Vamos agradecer ao palestrante que trouxe esse tema profundo e que faz com que a gente repense nas nossas companhias e na proteção de Deus para com todos nós. Agradecemos a espiritualidade amiga que ombreia conosco essa tarefa. E que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz. Que assim seja. Quem interessar o passe, pode fazer a fila aqui no lateral. Continuar mantendo silêncio, pessoal.